as suas postagens. Você ainda está lá no 8? Eu tinha entrado no 8, aí depois o pessoal começou a sair um monte de gente, não sei se deu algum bug lá no grupo, e eu acabei saindo também. Aí eu falei, vou esperar uma outra oportunidade para entrar de novo, ver se eu consigo acompanhar novamente aí. Só para me apresentar rapidamente, sou presidente do Instituto de Tecnologia em São Caetano do Sul, e agora todo mundo aqui parado em quarentena, em São Paulo também. Então a gente está aproveitando para fazer algum tipo de conteúdo. Esse instituto, nós somos 30 associados, a grande maioria empresas de TI, e o que a gente faz é fomentar o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia no ABC Paulista. Por isso que eu acredito que os temas que você fala de futurismo competitivo, de inteligência competitiva digital, eu acredito que faz muito sentido para o público do Instituto, porque eu acredito que nem todo mundo conhece, apesar de eu encaminhar os áudios do teu podcast, né? Eu sempre, quando eu recebia no grupo, eu encaminhava para eles acompanharem também, e os seus artigos também. E eu acredito que faz muito sentido para o pessoal entender um pouco e ouvir um pouco sobre a tua visão, principalmente a visão bimodal, que eu acredito que tudo que você falava que a gente está vivendo, indo mais para a questão do inseto do que para a questão do mamífero, eu acho que agora faz mais sentido do que nunca, porque estamos todo mundo recluso dentro de casa, com um vírus aí atacando o mundo inteiro. É isso, uma breve apresentação. Legal. Do que é o ITESCS, é isso, tá? Vou começar a fazer uma gravação aqui, e aí vou seguir aquelas perguntinhas lá que eu passei para você. Tá, beleza. Também. Certo. Vou iniciar aqui. Olá, pessoal do ITESCS, tudo bem? Mais uma vez, estou aqui gerando conteúdo para vocês, através de uma entrevista que a gente vai fazer com o Carlos Nepomuceno. Para quem não conhece o Carlos Nepomuceno, ele é o Nepo, muito conhecido na internet, o Nepo. Ele é diretor da Nepo Talks, que é a inteligência competitiva digital, e é curador também do Bimodais Futurismo Competitivo. E ele vai falar um pouco para a gente o que é isso, e também um pouco da visão dele sobre esse futurismo competitivo em meio a essa pandemia, essa grande crise aí que a gente está enfrentando, tá bom? Nepo, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. E é claro que a gente gostaria primeiro de conhecer um pouco quem é o Nepo. Para quem não conhece, apesar de você ser bastante conhecido aí, para quem não conhece, quem é o Nepo? Eu sou jornalista, tenho mestrado e doutorado em ciência da informação. Fui da primeira onda de jornalistas no Brasil, que cobria informática. Peguei computadores de grande porte, isso em 1982, né? Trabalhei num jornal chamado Data News, trabalhei na revista Info, trabalhei no Globo, no caderno de informática. Então, assim, eu pego tecnologia desde o início da chegada da tecnologia do computador no Brasil. Depois eu tive aí um período trabalhando em sindicato e depois voltei para tecnologia em 93 para trabalhar na Rede Nacional de Pesquisa como pesquisador. Fui o primeiro coordenador do primeiro provedor de acesso brasileiro, que foi o Alternex. Então eu peguei a internet do zero, né? Não chamava nem internet ainda, era rede de longa distância. Fizemos várias coisas novas. Nós fizemos lá, por exemplo, o primeiro kit de acesso à internet no Windows no Brasil. Fomos nós que fizemos, também através de comunidade, de participação. E depois eu montei minha empresa em 95, comecei a trabalhar como empreendedor, como startup, para fazer site, fazer software e tudo. E aí fui também a primeira empresa de consultoria internet do Brasil, dezembro de 95, né? E aí fiz site de tudo que é jeito, software de tudo que é jeito, tenho mais de 500 clientes, que hoje já passou de 500 muitos. Então, muita coisa, fiz muita coisa, cara, se eu te contar aqui, não dá nem pra... Fiz muita coisa, cara. Aí depois de um certo tempo, descobri a minha vocação, já com 50 anos, que era produzir teoria, filosofia, metodologia, para ajudar as pessoas a entender o digital. Tenho facilidade para fazer isso. Aí comecei um blog, tenho um blog há 11 anos, comecei a escrever, fiz o meu primeiro livro com o professor Marcos Cavalcante, comecei a dar aula em pós-graduação, o meu primeiro livro é o Conhecimento em Rede,
Foi o primeiro livro que falou de Web 2.0 no Brasil. Depois lancei o livro 2013, Gestão 3.0. Depois, em 2018, lancei o Administração 3.0. E estou agora na pandemia escrevendo meu quarto livro, que é Civilização 2.0, porque somos obrigados a imitar as formigas. Então, essa é a trajetória. Hoje, o que você faz depois do trabalho? Eu sou curador do que a gente chama Bimodais Escola de Pensamento Digital. Né? Eu recebo dinheiro dos meus alunos, que não são alunos que entram e saem, são pessoas que ficam presentes na escola, tudo pelo WhatsApp. A escola já está há 2 anos trabalhando pelo WhatsApp, direto. Então, para mim, essa pandemia e nada é a mesma coisa, estou do mesmo jeito, fazendo tudo igual, do mesmo jeito que eu sempre fiz. E o que a gente forma são futuristas competitivos, bimodais. Então, eu tenho os cursos, as pessoas fazem o curso, tem o pessoal que acompanha, que é o pessoal que me paga semestralmente para fazer a curadoria da narrativa. Nós temos uma narrativa, nós temos uma explicação sobre o digital, que é bem sofisticada. A gente atualiza essa narrativa. E o futurismo competitivo são profissionais. O futurismo é uma perspectiva de 20 anos, competitivo, que é para as pessoas se manterem, né, competitivas e sobreviver no mercado, e bimodal é a nossa narrativa. A gente tem uma narrativa, que é engraçado que as empresas elas compram transformação digital e não estão escolhendo a narrativa. Elas não sabem que tem uma narrativa, que essa narrativa é muito ruim, que essa narrativa não tem base científica praticamente nenhuma, e elas estão gastando uma fortuna e um negócio que é extremamente precário. E o que a gente está fazendo é ajudando a mudar esse panorama. É mais ou menos isso, cara. Entendi. Para quem te acompanha, entende quando você fala das teorias, que faz muito sentido, principalmente eu acredito que agora, para quem está vivendo essa pandemia, faz muito mais sentido ainda quando você fala da teoria dos bimodais. Mas eu queria que você explicou um pouco melhor sobre o que é o futurismo competitivo. Agora, explica um pouquinho melhor isso na prática, ou seja, o nosso público, principalmente do ITESCS aqui, a gente tem boa parte deles são de tecnologia, mas tem muitos, principalmente o pessoal da ABC, são industriais antigos, que está na segunda geração, e que ele mal sabe o que é o futurismo. E ele não entende muito bem o que é o futurismo, nem competitivo, tampouco como começa com isso. Você poderia dizer como que a gente começa e o que é um pouco melhor o futurismo competitivo? Olha só, há 10 anos atrás não faria sentido falar disso, tá? Só que a gente está vivendo o seguinte, dentro do nosso diagnóstico, nós estamos vivendo uma revolução civilizacional. É o tema central do meu livro, O Novo. Essa revolução civilizacional, ela acontece porque a gente tem a chegada de novas tecnologias interativas, ou se quiser, de informação e comunicação, etc. Toda vez que a sociedade introduz novas tecnologias de comunicação, a gente muda a placa-mãe. O pessoal de TI vai entender. Mudou a placa-mãe, o sistema operacional não roda mais. Tem que mudar o sistema operacional. Então a primeira coisa que a gente faz, muda a placa-mãe, tem que mudar o sistema operacional. Aí mudou o sistema operacional, falei, e os aplicativos? Tem que mudar os aplicativos. E aí todos os dados, todos os periféricos, tudo vai ter que ser alterado. Então a gente está vivendo uma revolução mesmo, que começa assim, e as empresas, as pessoas profissionais e organizações precisam, e aí a gente chama de narrativa, elas precisam de uma explicação. Para onde nós estamos indo? O que uma empresa tradicional, tipo TV Globo, deveria fazer para se manter competitiva? Né? O que uma empresa, uma startup, pode fazer para ser líder de mercado? Então ela precisa de uma narrativa. Hoje as empresas, e o mais engraçado disso tudo é o seguinte, as empresas, Luiz, as empresas estão comprando narrativa, só que elas não sabem. Quando elas contratam uma empresa de consultoria, que elas falam de transformação digital, e aí eu estou falando de empresas tradicionais, os industriais estão falando, o pessoal fala muito de transformação digital. Luiz, vamos lá. O que é transformação digital? Vamos lá dividir a palavra. Trans
é mudança. Transsexual é mudança de sexo. Transamazônica é sair de uma cidade na ponta da Amazônia e ir para outra. Trans, né? Então, trans é mudança. E aí você fala transformação, é mudança para uma nova formação. Aí você pergunta, qual é a nova formação que você precisa? O que é a nova formação de uma empresa para se manter competitiva? Aí a explicação tem que ser o seguinte, qual é a explicação? Então, o que nós fazemos é o desenvolvimento de uma narrativa que explica o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que provavelmente vai acontecer, o que o cara tem que fazer. É basicamente isso. Então, esse é o esforço. Então, o futurismo competitivo, eu formo pessoas para treinar, dar consultoria, dar mentoria e empreender. Só que com uma visão consistente. O mercado hoje, e aí você estava falando de coronavírus, é o assunto que a gente vai falar, o coronavírus, a gente está vivendo agora uma situação que o pessoal chama de histerismo. O histerismo é excesso de emoção sobre um determinado fenômeno. Isso que é o histerismo. Na transformação digital, a gente não está vivendo o histerismo agudo do coronavírus, porque não é tão rápido e não é tão, digamos, vital. As pessoas não vão morrer pessoalmente se não fizer. Agora, as empresas vão morrer e é mais lento. Então a gente está vivendo no coronavírus o caso agudo e na transformação digital o caso light. Mas é a mesma situação, é histeria pura. Ninguém está parando para pensar, raciocinar, etc. Papá. Então, o futurismo competitivo, a ideia do futurismo competitivo é apresentar para as pessoas um cenário consistente e aí sim a pessoa tomar as decisões a partir do seu apetite. Ah, eu quero entrar nesse futuro de cabeça, eu quero esperar mais um pouco, mas ela tem consciência do que está acontecendo. Eu quero só fazer um parênteses aqui, porque tem uma teoria que você fala que eu acho bem interessante, que é o Netflix versus o YouTube. Que um tem curadoria e o outro não tem curadoria. Por que isso faz sentido agora? Eu tive uma conversa com o Gustavo Carriconde, falando sobre que agora as pessoas estão trabalhando home office. Isso é uma grande dificuldade, mas agora, se a pessoa tivesse implementado um pensamento bimodal, será que isso seria mais fácil? Então, se você puder só explicar rapidamente um pouco dessa teoria. Então vamos lá. Vamos comparar aí. As pessoas confundem muito. Isso que é a análise que dá para você trabalhar melhor. Vamos lá. TV Globo é analógica, é pré-digital. Luiz, cortou aí não? Alô, Luiz. Está me vendo, ouvindo? Não? Tô te ouvindo. Aqui para mim congelou. Opa, voltou. Voltou? Voltou. Beleza. Tá gravando aqui de novo. Então tá beleza. Então olha só, vamos lá. A TV Globo é analógica. O canal da TV Globo é o canal televisão antena. A linguagem é a linguagem gestual, oral, que eles transmitem através dessa antena. Quando a gente vai para o Netflix, a gente tem um novo canal com a mesma linguagem, com o mesmo modelo de administração. Qual é a característica desse modelo de administração? Tem um gerente, controla o acervo, controla a qualidade de tudo que vai entrar. Aí quando a gente vai para o YouTube é novos canais, o mesmo canal, que é a internet, só que nova linguagem. A linguagem dos rastros, que é o próximo das formigas.
Então, na linguagem dos rastros, você não precisa ter gerente, porque cada usuário afere a qualidade dos produtos. Então, no YouTube, diferente do Netflix e diferente da TV Globo, não tem controle de qualidade, não tem controle de acervo, não tem gerente, não tem carteira assinada. É um outro modelo administrativo que a gente está trabalhando. Por que isso acontece? Porque você tem problemas que vão ficando cada vez mais complexos e você precisa ir mudando o canal e a linguagem para atender a complexidade. Então vamos lá. TV Globo 20 milhões, Netflix 200 milhões e YouTube 2,2 bilhões de usuários. É impossível o Netflix atender 2,2 bilhões de usuários. E o YouTube é possível atender. A diversidade do Netflix é muito menor do que a do YouTube. Porque no YouTube cada um vai botando e você tem. Então, o que a gente tem aí de diferença em relação ao futuro é que a gente está vivendo uma revolução civilizacional que o aumento populacional de 1 para 7 bilhões faz com que a gente tenha que modificar o que eu estou chamando agora no novo livro de macro modelo de sobrevivência. Eu preciso mudar esse macro modelo. O modelo anterior não funciona mais. Então a gente começa a experimentar esse novo negócio. Então essa galera que está aí empreendendo tem que entender, isso foi o meu artigo de hoje, tem que entender duas coisas importantes. Primeiro, nós estamos vivendo a fase da curadoria 1.0, que é o YouTube. Aí você vai ver, e muita gente fala, mas olha que futuro horroroso. A gente está vivendo a centralização da curadoria. Então você tem, para você empreender nesse mercado, você tem que ser multinacional. Você tem que atingir 2,2 e aí pouca gente tem dinheiro para fazer isso. Aí microempresários, médios empresários, pequenos empresários não conseguem entrar nesse mercado. Tem que entrar no Mercado Livre, etc. O que nós estamos chamando a atenção, e é para isso que serve o futurismo competitivo, é o seguinte: nós vamos viver num futuro próximo, como grande oportunidade, nós vamos viver a curadoria 2.0, que vai ser a uberização da uberização. A gente vai colocar, vamos ter a linguagem dos rastros, mas nós vamos mudar o canal. Nós vamos usar o peer-to-peer, vai ser um mix de peer-to-peer, blockchainização, para fazer com que as plataformas não sejam mais centralizadas. No dia que começarem a aparecer essas primeiras iniciativas, que já estão aparecendo, aí você vai ter a oportunidade de criar um Uber no interior de São Paulo, um Uber no Rio Grande do Sul, um Uber na Amazônia. Aí você vai criar uma pulverização de uberização. Hoje a gente tem a uberização centralizada, nós vamos ter a uberização descentralizada. E é para lá que eu acho que as pessoas têm que se preparar. Essa vai ser a grande oportunidade. E não vai demorar muito tempo. Não vai demorar muito tempo. Então, para as startups, o negócio é esse. Para as empresas tradicionais, o negócio é olhar para a uberização. Porque o que vai matar as organizações tradicionais é a uberização do seu mercado. E o que vai matar, ou que abre a possibilidade para as startups, é entrar na brincadeira da uberização 2.0. Porque aí uma pessoa com um pequeno projeto pode chegar junto para poder oferecer uma coisa bacana. Entendi. E a minha outra pergunta era justamente sobre isso. Na tua visão, qual ou quais as oportunidades que nascem por conta dessa pandemia? Eu acredito que agora a gente tem visto uma mudança. Eu até ontem postei uma imagenzinha lá. Muitas empresas estão sendo forçadas a ter algum diálogo digital, porque ela está sendo forçada a trabalhar em home office. Mas, além disso, o que na tua visão, tendo o olhar longo que você tem, o que na tua visão surge de oportunidade com isso que a gente está vivendo? Bom, deixa eu primeiro situar a questão da pandemia. As pandemias, elas fazem parte das revoluções civilizacionais. Quando a gente teve em 1450 o surgimento da prensa, que foi a internet impressa, digamos assim, naquela época lá de trás, nós tivemos, algum tempo atrás, antes, a peste negra.
tivemos várias pandemias. Por quê? Você aumenta o ajuntamento e, naturalmente, quando você junta muita gente, você tem a difusão de vírus muito rapidamente. Então, o que acontece? Você pega a civilização de calças curtas, foi o que aconteceu. O que aconteceu na época? Todo mundo correu para a igreja para rezar, e quanto mais corria para a igreja, mais pegava o vírus da pandemia da época. Então, o que aconteceu? Surgiu a prensa, e logo depois da prensa veio todo um trabalho científico, que começou com Descartes, depois com Bacon, depois com Spinoza, de mudança de paradigma para você poder criar a ciência, as revoluções industriais, a medicina, etc, etc, para fazer frente a essas pandemias que começaram a acontecer o tempo todo. Porque você está aumentando a população, juntando gente, vai ter pandemia. É natural que aconteça. Então, essa coisa é uma coisa. Então, o que a gente mostra com a pandemia? A gente mostra o seguinte, que a sociedade cresceu demais demograficamente e não acompanhou mudanças na maneira de pensar e agir compatíveis com o tamanho da população. A galera tem que entender que a espécie humana, de tempos em tempos, fica obsoleta, macroestruturalmente obsoleta. É uma visão meio maluca essa, mas faz todo sentido. Por quê? Se a gente pode crescer demograficamente, a gente fica obsoleto porque a gente precisa mudar. Não pode ter político, não pode ter professor, não pode ter gerente. Tem que acabar com isso. Porque isso faz parte de uma época que a gente tinha menos gente. Né? Então, o que a pandemia está dizendo ao coronavírus? Olha aí, galera, o que os vírusinhos estão dizendo? Aí, galera, foi crescer demais, fez sexo demais, muita gente, todo mundo andando de metrô junto, todo mundo andando de um lado para o junto. Aí, agora eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês vão ter que agora usar a tecnologia para enfrentar os vírus que a gente vai colocar no mercado aí. Esse é o primeiro, vão ver outros. Vão ter pandemias seriais. Então, não é só o problema. Aí, o primeiro caso de trabalhar à distância, o trabalho à distância, a educação à distância, é uma das coisas desse benefício que o vírus está trazendo no médio prazo. Mas esse é um benefício das pessoas quebrarem a distância. O segundo benefício, e aí é o problema, é a discussão dos salários. Não faz mais sentido você ter carteira assinada nem estabilidade no emprego, porque numa situação dessa, quebra todo mundo. Então você tem que flexibilizar o trabalho. E você vê que toda a uberização não tem mais carteira assinada. É mais flexível. Todo mundo, mais ou menos, lida com a situação. Então a gente vai ter esse problema da digitalização e vai se forçar a vai caminhar para a uberização. O vírus está sendo extremamente, no longo prazo, no médio e longo prazo, está fazendo muito bem para a espécie. O problema é no curto, né? Que ele está gerando esse tipo de coisa. Então a nossa espécie, em relação ao coronavírus, é o seguinte: cresceu demais e não acompanhamos, não fizemos as mudanças que a gente tinha que fazer, e agora já começou o processo. Isso vai acelerar isso tudo. Entendi. Legal. Então, você fala bastante da civilização 2.0 e está escrevendo o teu segundo livro, né? O quarto. O quarto. E nesse caso, hoje, nós mudamos a civilização por conta disso, ou isso já era uma previsão de sermos 2.0? Isso que aconteceu faz com que a gente, no final desse processo, já seja uma nova civilização no final, não? Não, o nosso amigo Nasbit, que é um futurista também, ele diz que o futuro é regional. Então, uma coisa que eu acho que é interessante que a gente aprendeu aqui é o seguinte: você tem, Luiz, duas zonas. Você tem uma zona que é a zona de atração, que são pessoas que estão usando as ferramentas, as novas ferramentas para fazer a civilização 2.0 avançar. Então você tem territórios ocupados da nova civilização e você tem zonas de abandono. São pessoas que não querem, estão resistindo à nova civilização. Empresas que estão já na zona
de atração, elas estão liderando o mercado, elas são as locomotivas. E tem a galera que está no vagão e ficando para trás, que são as zonas de abandono. Zonas de abandono. Então, a civilização ela não é assim. Agora todo mundo chega como se fosse um exército, dá um passo para frente, entrou na civilização. Ela já está aí. O Uber já é a civilização 2.0, Airbnb já é a civilização 2.0, YouTube já é a civilização 2.0, Google já é a civilização 2.0, Facebook já é a civilização 2.0. É a primeira etapa da civilização 2.0. Mas ela já está aí. O blockchain já é, o Bitcoin já é. Então nós já estamos vendo a civilização. É só olhar. É só olhar. Alguns países, como a Estônia, já avançaram na civilização, já implantando coisas no próprio país. Agora, tem uma coisa importante. A civilização 2.0 não é digitalização. A digitalização, na minha visão, ainda é 1.0. Por que eu chamo de 2.0, Luiz? Eu não estou nessa de, agora eu botei um númerozinho bacana porque o Google agora vai me achar e agora eu vou fazer sucesso porque eu falei 2.0. Né? Não. É 2.0 pelo seguinte, é a primeira vez que o Sapiens está usando a linguagem das formigas. É a primeira vez. E é isso que é disruptivo. Porque é a primeira vez que a gente abre mão do líder alfa. Nunca pôde fazer isso. E quando você abre mão do líder alfa e usa a ferramenta... Pega o Waze. Olha só. Situação clássica. Aqui no Rio, tem um cara, tinha uma rádio, que é o Genilson Araújo. O cara tinha um helicóptero, ficava voando na cidade para dizer situação de trânsito. Líder alfa. Mamífero. O lobo, mamífero, Genilson Araújo no helicóptero, né? Quer dizer, milhares de formigas transitando na cidade e o líder alfa lobo dizendo para as formigas o que elas tinham que fazer. Obviamente que 200 pessoas eram atendidas pelo Genilson Araújo e milhões de pessoas que estavam no trânsito não eram atendidas porque o helicóptero dele era um só. Sim. Aí mete o Waze. O Waze é o que? É formiga. Então ele vai deixando o rastro, que o rastro da formiga vai sendo deixado, e você vai acompanhando todo mundo que está na sua frente. Milhares de pessoas ajudando milhares de pessoas. Isso é formiga. O Waze é formiga. O Airbnb é formiga. O Mercado Livre é formiga. Né? A TV Globo é lobo. O Netflix é lobo. A galera tem que entender isso. Porque o futuro é formiga. Problemas complexos. Aí o cara fala, mas eu tenho uma padaria no campo, não sei o quê. Tudo bem. Ele faz 400 pães, atende 500 pessoas. Não é um problema complexo. Agora, todos os problemas complexos que a gente tem, todos eles vão passar pela coisa das formigas. Entendi. Legal. E um comentário final aí, você tem, só para deixar para o pessoal aqui também, antes de mais nada, muito obrigado aí pelas suas explicações e pela descrição da teoria. É claro que muito brevemente, porque a tua teoria é muito mais complexa do que isso, e o teu curso também, os cursos que você oferece também são muito mais profundos. Eu tenho acompanhado esse trabalho, mas para um comentário geral aí, como que as pessoas podem te achar, o que você está oferecendo e como você está oferecendo os teus serviços nesse momento que você já oferecia ele antes dessa pandemia, você já oferecia ele digitalmente. Um comentário final e como que as pessoas podem te achar. Olha só, a escola toda é pelo WhatsApp. Então como é que funciona? Eu tenho as comunidades que você já participou, são as comunidades abertas, que o cara recebe todo dia meus artigos de graça. Então eu difundo isso. Tem YouTube, tem Twitter, tem Facebook, tem tudo que é lugar. O cara pode receber meus artigos diários. Tem Spotify, todos os lugares o cara recebe o áudio e o texto, dependendo do lugar que ele está. Então, tá aí. Eu tenho as comunidades do WhatsApp e Telegram, que se a pessoa me mandar um zap, 21 99608 6422, vou repetir, 21 99608 6422, e mandar uma mensagem, pô, quero ser bimodal, manda o nome, e aí já vai receber automaticamente o link para entrar no grupo. Então ele já entra no grupo, já começa a participar
receber o material. Não tem tanta participação, ele recebe, todo dia eu publico um artigo escrito e faço um áudio para o pessoal. Então essa é, digamos, a comunidade aberta. Depois eu tenho uma comunidade fechada, que são as pessoas que estão se dedicando ao estudo do futuro das narrativas. Eu tenho vários grupos setoriais, educação, direito, psicologia, agronegócio, saúde, educação. Tem uma galera enorme que vem fazer o curso e depois vai debater nos setores. O curso tem são dois Master. O Master 1 é um básico e o Master 2 é um aprofundado. Tudo pelo WhatsApp. O cara vê o vídeo no YouTube, pergunta e eu respondo pelo WhatsApp. Ele assiste a aula e tal. Então ele participa. O cara que faz a formação completa, ele entra num grupo VIP nosso aqui, e esse grupo VIP é o grupo que está discutindo a nova narrativa. E esse grupo VIP, parte dele, o pessoal mais antigo, mais veterano, está me ajudando no novo livro. Pela primeira vez, Luiz, eu estou escrevendo meu livro online, todo mundo entra, dá palpite, e discute e conversa. Agora nós estamos em quarentena, estou aqui, e a galera entra o tempo todo. Não, pô, isso e tal. E realmente, cara, tá ficando um troço fantástico, porque as pessoas me lembram coisas que eu já disse que eu tinha esquecido, o pessoal questiona, sugere coisas, eu estou vivendo uma experiência bem legal. E convido todo mundo a participar. Perfeito, perfeito. E, pô, queria agradecer demais aí a entrevista, o teu tempo, os teus comentários. Eu acredito que a sociedade ganha muito com pensamentos como o teu e como a escola que você construiu. Acredito que a gente, como sociedade, precisa realmente entender mais desse tipo de teorias e praticar e viver isso de fato, né? Agradecer bastante o teu tempo aí. Eu vou, para quem é associado nosso, vai receber essa entrevista na íntegra, e quem não é, a gente vai fatiar isso e vamos disponibilizando isso no nosso LinkedIn, no nosso Instagram, no nosso YouTube também. E aí a gente vai fatiando, vou entregando essas fatias aos poucos para o pessoal. Mas para quem é associado, eu já entrego isso daí, se não essa semana, na outra, na íntegra para todo mundo. Espero que eles entrem em contato, que faça todo mundo parte aí dos grupos de bimodal. Tá legal, cara. Eu te agradeço, cara. Muito obrigado aí, viu? Um abraço para você e até mais. Valeu.